Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessas tendências da advocacia em 2025. Hoje eu separei um tema muito legal com um convidado extremamente especial. Dr. Evandro, gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite e também pela presença aqui, acima de tudo pela parceria que a gente tem, né? Ali com a RPF, trazendo esses leads para vocês, algo muito disruptivo, acredito eu. Depois você vai ter a oportunidade de falar nessa sua carreira. Muito obrigado pela presença, né? E queria que você começasse falando o que mudou essa questão do marketing digital. O que mudou na sua rotina? Te pegou de surpresa? Foi algo que no começo deu um pouquinho de trabalho? Como que foram suas primeiras experiências com o marketing digital? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Bom, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso. E, cara, o marketing digital é algo que eu sempre tinha dentro de mim. Vamos voltar um pouquinho. Eu me formei há uns 7 anos e lá atrás não existia provimento, não existia pandemia, então era tudo diferente, não existia essa captação de cliente através do digital. Mas eu me formei, não tinha um familiar na área, não tinha um pai para dar um suporte no direito, um tio, nada. Padrinho cara. Ali que... Ninguém. Nada. Ninguém, numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Interessante eu inventei de virar advogado. Certo. E aí, como todo advogado recém-formado, você aluga um espaço, você faz 1000 cartões de visita, Sim. com uma logo linda, maravilhosa, e começa a esperar as indicações. Mas indicações da onde? Exato. Cara, e aí, desde lá de trás, eu já comecei a me interessar, que na época o que tinha era o Jus Brasil. E eu comecei a investir, e aí conversava, o cliente ia embora. Eu falei, putz, vou cancelar isso daí, não vou pagar mais não. Sim. Comecei, fiquei 3 meses, parei. E aí falei, vou ficar no escritório esperando o cliente chegar. Certo. E aí, cara, depois de 6 meses, eu percebi que os clientes que eu tinha conversado lá atrás tinham anotado meu contato e vinha me procurar por algum outro motivo. E aí eu comecei a falar assim, pera lá, então eu acho que o negócio eu vou voltar. Tem fundamento. E eu comecei a fechar cliente de coisa que eu tinha feito há 6 meses atrás, um exemplo. Eu falei, putz, e agora? Eu não fiz nada, eu não prospectei nada esse mês, o que eu vou fechar agora? Sim. E eu entendi esse tempo de maturação que lá atrás já tinha dentro do Jus Brasil. Isso em que ano? Isso doutor? Em 2018. Cara, e você já percebeu na prática a importância do tempo de maturação? Sim, e aí comecei a investir R$100, 150, eu estava investindo na época era R$500 por mês. Certo. Cara, eu peguei, por exemplo, uma época um cliente mensal. Um cliente mensalista, acredite se quiser, no Jus Brasil. E eu falava isso para os colegas, e os colegas às vezes trabalhando em outro escritório de funcionário, e eu falava assim, cara, o Jus Brasil é interessante. Duvidava. O cara duvidava, o cara começava igual eu comecei, parava e, perdi dinheiro. Frustrava rápido, né? Cara, isso daí fez com que eu não desistisse da advocacia. Eu tinha tudo para desistir e para ir para outra área. Se não fosse o Jus Brasil, e aqui é uma confissão, que legal, cara. Se não fosse o Jus Brasil, eu acho que eu tinha abandonado a advocacia e me frustrado. Doutor, eu te falo com toda a propriedade. Eu converso hoje na minha rotina, no mínimo 10 advogados por dia. Isso dá mais ou menos 200 advogados no mês. Fora todos os advogados que são parceiros da RPF Comunicação. Eu falo com outros 10 que não são parceiros por dia. Até hoje eu não tinha ouvido um caso que elogiou o Jus Brasil. Você é o primeiro. E o principal dessa sua fala, que mais me encanta, é algo que eu venho falando muito, que é a principal medida que um advogado tem que ter em todas as ações, principalmente quando se trata de marketing digital. Tempo de maturação das coisas. Aí você falou assim para mim, Lucas, meus colegas duvidavam, porque o brasileiro ele é o quê? Imediatista. Ele não respeita tempo de maturação. Eu era imediatista. Legal. Mas você foi imediatista, né? Você cortou o investimento e a pipoca estourou dali 6 meses. Exato. E esse tempo de maturação,
Depois você continua a sua história, mas eu não posso perder isso. Isso faz a diferença de você ter entendido o marketing digital com outros olhos? Total. Se eu não tivesse essa experiência lá atrás, talvez eu não ia entender hoje o mecanismo do tráfego. Cara, por exemplo, que fantástico. Cara, quando o Igor fala comigo, às vezes, e aí, como é que tá? Eu falo, cara, tá legal, mas eu sei que eu tô só há 3 meses e que o negócio vai dar certo, vai bombar, independente de quantos clientes eu fechei. Para que você comece a enxergar um cenário de um... Cara, o dia que eu, por exemplo, fechei com vocês, o dia que eu fechei o primeiro, cara, acende uma chama dentro de você e fala, cara, você imagina um dia que eu estiver investindo pesado e estiver fechando, sei lá, Sim. 100 leads por dia, com uma estrutura redondinha funcionando. Que legal. Então, hoje eu entendo. Por mais que eu fechei, vamos supor que eu não tenha fechado muitos clientes, mas, cara, eu tenho um baita de um potencial. E o tempo de maturação. E eu sei que os clientes que eu já conversei até hoje, cara, uma hora ou outra, pode ser que eles venham, pode ser que eles me indiquem. Eles são seguidores do Instagram. Perfeito. Hoje o cliente não perco. Avalia no Google. Ele me avalia no Google, ele me segue no Instagram. Todos os clientes que eu converso, depois que eu vejo que está esfriando, no final da conversa, me avalia pelo atendimento, se você gostou, me segue no Instagram, que eu vou começar a postar conteúdo. Cara, não é cliente perdido, o cliente está ali. Perfeito, cara. Eu vejo, infelizmente, muitos colegas da nossa área pagando 3, 4, 5, 10 mil reais em curso para falar exatamente o que você falou nos últimos 10 minutos aqui. A importância de não desistir, a importância de entender que uma pessoa que chega através da internet, por mais que ela não vai comprar, né, contratar você, ela vai te indicar, ela vai te mandar uma avaliação no Google e você aproveita o digital de maneira... É espremer laranja mesmo, né? O digital é sobre isso, espremer todas as oportunidades que ele te traz. Cara, o que eu não fecho, a culpa é minha. Isso eu comecei a entender desde o Jus Brasil. Cara, tem dia que você acorda, você tá meio estressado, você começa a responder o cliente já te manda uma mensagem, a forma de você responder o cliente, você espanta o cliente. Tem hora que eu, às vezes, eu olho no histórico e falo, cara, olha a forma que eu respondi esse cliente, às vezes eu meio que frustrei a esperança dele, já respondendo que é um tipo de ação que não daria certo. Sim. Eu falei, como assim? Daria para ir por outro caminho. Legal. Então, cara, é bem bacana. Perfeito. Fazendo jus ao tema da aula que eu trouxe, que eu separei com você, aqui você se apresentando, trazendo sua trajetória, eu separei um tema para a gente falar sobre gestão das oportunidades. Basicamente é o que a gente está falando aqui agora nesse bate-papo. Sim. O que é a gestão das oportunidades? Hoje você pode se controlar as suas oportunidades através de uma agenda de papel, através de uma planilha online, uma planilha Excel do jeito offline, num CRM. Você pode controlar as suas oportunidades de uma maneira geral. O marketing digital, landing page, tráfego pago, não está aqui para atrair clientes. Você tem total convicção disso, certo? Sim. Ele te traz o quê? Oportunidades. 10 oportunidades no mês, 15 oportunidades, 100, 200, dependendo do teu investimento e da área que você atua. Quem são as oportunidades? Pessoas que têm potencial e necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre os seus serviços. Ok, o marketing digital, então, a partir de agora, ele cumpriu o papel dele. Ele trouxe a pessoa que estava lá no Google para o seu WhatsApp. Daqui para frente, a pessoa já te chamou no WhatsApp. Quão importante e como você faz a organização dessas oportunidades no seu dia a dia? É importante? Muda o jogo ou não? Totalmente importante. E vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O primeiro mês investindo em tráfego com vocês, eu não tinha fechado nenhum cliente e a gente fez uma reunião. Cara, eu saí dessa reunião com um monte de informação que eu não vinha aplicando. Eu estava fazendo do jeito que eu achava que era. O cliente me abordava no WhatsApp e eu achando que eu ia memorizar tudo de cabeça. Amanhã eu retorno, converso com ele. Se ele não me responder amanhã, depois de 3 dias eu volto. E fazendo tudo do meu jeito. E aí não fechava. E aí fizemos uma reunião com a RPF. E aí na reunião, vocês começaram a fazer umas perguntas que eu fiquei meio apertado. Primeira pergunta, qual o tempo de demora para responder o cliente? Cara, tem cliente que demora 2 horas. Às vezes ele manda mensagem de 11 horas, eu vou responder ele depois do almoço. Sim. E aí vocês brincaram, falaram, cara, esquece. Um cliente que você demora esse tempo para responder, você não vai. É chances de conversão. Já clicou em outra landing page, já foi com outra. E aí, reunião. Quantas reuniões você fez? Cara, reunião? Tem que fazer reunião? Nenhuma. Eu lembro desse dia. E aí,
Falei, caramba. E aí eu comecei a mudar. E aí foi onde vocês me apresentaram a planilha. Eu não conhecia, mas eu já sentia uma necessidade. Olha que engraçado. Eu já sentia a necessidade de alguma coisa que me ajudasse nesse sentido. E aí vocês apresentaram a planilha. E aí naquele dia, cara, eu fechei o primeiro cliente. Depois da reunião. No mesmo dia. No mesmo dia. Foi a primeira reunião e o primeiro fechamento de cliente com contrato assinado. Sim. Então, depois eu comecei a adotar a planilha, comecei a entender aquela questão de retomar o contato com o cliente. Eu te perguntei, acho que foi para você ou foi para o Guilherme, não me lembro. Eu falei assim, quando que você considera um cliente perdido? Aí você falou assim, quando o cliente me bloqueia. Eu falei, caraca, essa fala é natural minha. Às vezes em 2/3 abordagens eu já tinha colocado o cliente como perdido. Não, e hoje você pode ter outros insumos naquele cliente, né? Uma coisa que eu te falo, cara, naquele dia que esse dia, pessoal, você que está assistindo, ele foi lá na sede da RPF, no primeiro horário, foi às 8 e pouco da manhã. A gente preparou um café da manhã legal e era o primeiro mês de parceria. E aí, papo vai, papo vem, as coisas estavam acontecendo. E aí o que eu quero trazer é a importância da disciplina, né? Porque às vezes a gente não quer... O marketing digital é sobre assumir um risco de sair da zona de conforto. Porque muitas das vezes você precisa do cliente, mas você não precisa de todo esse desconforto que o marketing digital te traz. Criar landing page. Alinhar as expectativas, porque quando você vê tua landing page pronta, você acha que agora vai estourar, agora você virou o Pablo Marçal, né? Tá tudo bem. Ou o Caio Carneiro, enfim. Dali a pouco você se frustra. Então, isso tudo demanda muito disciplina. E naquele dia que vocês foram na empresa, eu sinceramente não esperava que o resultado seria tão rápido. Eu, particularmente, acho que quando se fala sobre vendas, eu acredito em 4 coisas. Muitos mentores falam de 3 coisas, são os 3 pilares de venda. O primeiro pilar é sobre técnica. O que eu te passei naquele dia foram algumas técnicas. O segundo pilar é a ambição. E aí a ambição não é a ambição sobre financeiro. É a ambição de querer fazer o negócio dar certo. Ser aquele cara teimoso. E eu vejo muito isso em você. Você acredita, você quer fazer dar certo. Então, você tem esse primeiro pilar que são as técnicas, as ferramentas, como uma planilha, um marketing digital, um tráfego. Isso é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte, né, de ambição, de querer fazer dar certo. O terceiro pilar, você aprendeu lá no Jus Brasil. E agora eu não sabia dessa parte do Jus Brasil, mas te conhecendo eu traduzo. É a gestão das emoções. Eu vejo que esse é o terceiro pilar de vendas. Você conseguir alinhar as suas emoções. De tipo assim, putz, cara, não tá dando nada certo, eu não fechei nenhum cliente, mas eu vou numa reunião. Isso é puramente gestão de emoção. O quarto, particularmente, eu acredito muito no nosso criador. Então, o resultado rápido não é sobre técnica, não é sobre ambição, não é sobre mais nada a não ser Deus. Me desculpe para quem não acredita, tudo bem, mas eu acredito, sou fiel, sou cristão. E eu acredito que naquele dia Deus atuou tanto na nossa parceria quanto na sua vida também para te mostrar que aquilo ali tinha um caminho. É o caminho. Eu acredito muito em Deus. E acredito que tenha sido uma obra naquele dia. E hoje te ver aqui, cara, já com uma postura diferente, parece... Agora mais maduro, né? No ambiente digital. Sim. Agora mais preparado para pancada. Agora menos ansioso. Querendo angariar novos áreas. Agora, aqui para abrir para a galera, já pensando em anúncios no Meta. É muito gostoso, é muito gratificante isso pra gente. Estruturar um Instagram. Exatamente. E amanhã ou depois, hoje você atua na área de família, mas depois, na hora que a sua área de família tiver tudo 100%, você vai voltar a estaca zero numa nova área. Você vai lá na área de holding, na área do direito bancário, e sempre vai ser um recomeço. E principalmente porque o digital ele tem muito sobre atualizações. O digital, o que você sabe hoje, que você está ouvindo aqui hoje, amanhã já é antigo. Vem outra rede social e tudo mais. Então assim, doutor Evandro, gostaria muito de te parabenizar no dia de hoje. Vou te agradecer, mas antes de te agradecer a presença, a parceria e tudo mais, eu gostaria de te parabenizar por acreditar não só no digital, mas acreditar no teu potencial, porque foi isso que mudou o jogo. Vendas, a vida, o empreendedorismo. Silvio Santos uma vez citou uma frase de um grande filósofo, que ele disse, a vida, o empreendedorismo e vendas acima de tudo, é 1% inspiração.
É 1% landing page, tráfego, Lucas, curso, mentoria, tudo isso que a gente está falando aqui é 1%. Mas o Dr. Evandro ele foi lá e transpirou, porque na vida é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, se você quiser fazer suas coisas dar certo na vida, meu amigo, protocolo não existe. Me desculpe, se você quer protocolo de, como que eu vendo, como que eu faço a landing page? Peço que você nem me assiste mais. Você não é o tipo de pessoa que eu quero me assistindo. Eu quero você igual o Dr. Evandro, que foi lá, escuta, se inspira, mas transpira. E você transpirou muito e vai transpirar muito mais. Show de bola. E que Deus possa criar Amém. A luz no seu caminho a todo momento, que o marketing digital, principalmente RPF, não é só sobre dinheiro, sobre ganância. Quando a gente fala de ambição, muita gente confunde com ganância. Mas ver o meu fruto, aquilo que eu sonhei dentro do meu quarto, que a RPF começou dentro do meu quarto, que eu levantava o pé da minha mesa, da minha cama, todo santo dia para trabalhar. Olha só. Mudar a vida de uma pessoa, não financeiramente falando, mas falar, putz, acendeu minha chama, para mim eu já ganhei a visita sua aqui. Muito obrigado. Obrigado, cara. E obrigado você também por assistir esse episódio aqui. Muito obrigado, Dr. Evandro. Show de bola. Obrigado. 100%. Amém. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.